Não, assim, em se tratando de eleição, democracia no Brasil, falando de eleição, é uma das maiores farsas de todas. Porque eu sempre escuto e leio esses defensores da democracia. Porque a gente tem o time dos defensores da democracia, que são pessoas que são muito caricatas. Porque elas defendem a bandeira de uma maneira caricatural. Então elas falam de um jeito caricatural. Outro dia eu vi a Vera falando do golpe de 64. Aí ela fez uma espécie de poeminha com tortura nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Meu Deus. Tortura nunca Fez mais. Foi um concreto, um troço. Parecendo um Haroldo de Campos, bêbado. Tava lá, fazendo poeminha. Beleza, tá. A gente não é a favor do golpe de 64. Só pra se contextualizar antes que alguém recorte e diga, não tem nada a ver. Mas o fato é, as pessoas que costumam defender a democracia, elas têm um estilo caricatural. E mais do que ter um estilo caricatural, elas enxergam o problema a partir de um único e exclusivo viés. Qual o problema? A presença da direita na política. Exatamente. Então, o único problema da democracia é a presença da direita. Se não tivesse direita, então a democracia brasileira estava funcionando às mil maravilhas. Mas teve escândalos de corrupção de bilhões na era petista. Algum problema você viu com a democracia? Não. Bobagem, não teve problema nenhum com a democracia. Segunda coisa, que essa eu acho até mais grave do que os escândalos de corrupção. No Brasil, quase toda eleição, tirando do voto de opinião, tirando o voto de opinião da direita e de uma parte da esquerda que tem voto de opinião, inegavelmente, tirando esse voto de opinião e tirando o voto que advém de setores, então, né, o candidato ele tem uma presença ali na classe dos policiais, tem uma presença na classe dos enfermeiros, tirando esse tipo de voto, o grosso do voto, a maior parte do voto, minha gente, vocês sabem disso, é voto comprado. Os políticos no Brasil compram os votos. E eles compram os votos da seguinte maneira. Você pega um deputado federal, do Centrão. Como é que ele compra o voto? Ele compra o voto da seguinte forma. Ele tem uma pirâmide eleitoral debaixo dele. Ele é deputado federal. Ele tem uma pirâmide. A pirâmide dele se constitui no quê? Se constitui em vários prefeitos. Então, ele tem, sei lá, deputado federal aqui de São Paulo. Ele tem 15 prefeitos na aba dele, que são prefeitos no interior de São Paulo. Embaixo dos prefeitos, ele tem um monte de vereadores que, por sua vez, são ligados a estes prefeitos. Embaixo dos vereadores, ele tem o quê? Ele tem os líderes comunitários e figuras populares localizadas e regionalizadas que entregam o voto das comunidades, o voto popular, para estes vereadores que, por sua vez, apoiam o prefeito, que, por sua vez, apoia o deputado federal. Essa é a pirâmide. Como é que o deputado federal ele compra o voto? Ele compra de duas formas. Duas formas, para ser bem didático. A primeira é via emendas, que, após o orçamento secreto do Bolsonaro, se tornou um escândalo desbragado. Então, o que se faz com emenda no Brasil é completamente descarado, é uma coisa assim cínica, o uso de emendas. Assim, Hoje, um deputado ele é basicamente um sujeito que faz obras em cidades do seu estado. Ele não tem representação de ideologia nenhuma, ele não tem um programa, os partidos não têm programa, não tem nada. Ele tem um dinheiro lá, ele manda pro estado, faz o hospital, faz isso, faz aquilo, quando não rouba. E geralmente faz as duas coisas, né? Ele bota um dinheiro aqui e rouba. Então, dessa maneira, o que ele faz? Ele vai comprando os prefeitos. Porque ele tem muita grana para investir nas cidades e afiançar o prefeito ao grupo político dele. Então ele segura o prefeito pelo cabresto do dinheiro, dando grana para municípios que, do ponto de vista orçamentário, não são viáveis. A gente tem 8 mil municípios... Não, a gente tem 5 mil e poucos municípios no Brasil e uma grande massa desses municípios não é economicamente viável. Se você tira a tributação federal e o que vem de emendas, o município acaba, porque o município não tem produção econômica. A gente sabe disso. Então, o que faz o deputado? O deputado ele dá a grana para o prefeito para que o prefeito faça as coisas em nome dele. Então, ele faz o hospital, ele faz aquilo ali, e ele vai afiançando. Só que esse não é o problema maior.
Ainda tem um segundo problema, que é o mais grave. O deputado compra o voto porque ele compra a pirâmide. Então o líder comunitário que está lá embaixo, este cara está sendo comprado pelo vereador. Então você tem vários vereadores aqui que estão comprando um monte de líderes que é uma base maior, que são caras populares. Então são líderes que realmente têm o contato com as pessoas. E aí o líder comunitário, ele entrega esse voto comunitário para o vereador. Então é assim que acontece. E como é que o vereador faz isso? O vereador faz isso, minha gente, asfaltando rua, desviando uma parte do dinheiro e ele próprio usando ali para comprar, para dar uma grana pro líder. Exatamente. Para chegar... o líder comunitário... Quando ele não entrega 50 continhos lá na mão da pessoa, na porta da casa dela. Mas aí você pega o líder. Aí o líder precisa... O líder tem, sei lá, um trabalho comunitário no lugar e tem uma sede. Aí a sede do lugar tá ruim, tá feia. Aí o vereador vai lá e deixa a sede bonita e dá uma grana pro cara. Então o cara recebe uma graninha, sede resolveu e tal, pega o voto e vai impondo. Então os caras que estão no topo da pirâmide, eles fazem isso de maneira que a nossa democracia, o voto, né, o direito de voto, o momento que você vota, ela é toda viciada. Ela é viciada na raiz. Porque não existe a formação do pensamento político e a expressão desse pensamento. O que existe é um manejo orçamentário que ocorre por vias lícitas e por vias ilícitas. Uma coisa que todos vocês têm que ter em mente, por que o político rouba tanto? Todo mundo diz, o político rouba. Não é só para botar no bolso. Ele coloca no bolso uma parte do que ele rouba. A outra parte ele coloca numa reserva para fazer campanha. É assim em tudo quanto cidade. Eu sei disso, de saber assim diretamente de cidades da Bahia, que os prefeitos fazem isso. Inclusive, eles sabem o que eles fazem. Porque eles roubam quantidade X. Eles roubam uma... É uma coisa muito... ela é muito profissional, Paulo. Ela é competente. O cara sabe quanto ele vai gastar na eleição e quanto ele vai embolsar. Aí ele rouba o X, ele pega a Y, uma fatia daquilo, bota no bolso, e a outra ele coloca numa reserva. E a reserva ele usa para fazer essa compra de votos. Ou seja, todo o sistema eleitoral brasileiro está na base viciado. E aí que vem, as pessoas que fazem a crítica aos problemas da democracia, que fazem a defesa da democracia, não estou defendendo a democracia aqui, a bandeira, elas nunca tocam nesse assunto. Esse assunto parece que não existe. Uma pausa no teu corte, eu sei que você tá gostando, você fala, Renan, não pula. Ouve só o que eu vou falar, que é bem interessante, tá? Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, se você acha que os cortes das lives são interessantes, se vocês acham que o que a gente diz é bacana, é porque você não foi aprofundar conosco esse tipo de pensamento. O Clube MBL serve para isso. É o lugar onde nós discutimos as nossas teses. Relatórios, seja em texto, seja em áudio, para você ouvir no busão, documentários mensais, notinhas de Brasília, lives conosco em que você conversa, em que você se torna um amigo nosso, uma pessoa próxima, em que você vive o MBL no seu aspecto mais humano, é o caminho do clube. E tudo isso através da doação mais barata que você pode fazer. Como assim doação barata? É R$1 por dia. R$1 por dia. Com certeza você gasta R$1 com coisas mais idiotas. Todo dia colocando R$1 durante um ano, ou seja, R$360, você não apenas se informa, mas como entra nessa família, que é a família MBL. Vem pro clube, basta se inscrever nesse link e eu te aguardo lá. Vamos bater papo e você vai perguntar pra mim tudo que eu realmente não posso falar na frente das câmeras.